esse vídeo porque nós vamos juntos agora estudar a correção da nossa apostila, né? Então, eu recebi aí muitas apostilas de vários alunos, porém, eu percebi que alguns alunos fizeram essa apostila, né, sem estar atentando aqui ao texto inicial. E aí, o que aconteceu? Várias atividades vieram com erros. Então, agora nós vamos focar aqui na correção para poder estar arrumando direitinho, né? Para poder arrumar essas atividades e entender a proposta que foi colocada aqui para vocês. Então, ó, a nossa apostila, ela abre com um textinho pequeno, né? Que eu apresento para vocês o material, o meu e-mail, ó, que é esse aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, julianacelenes@gmail.com. E aí, em seguida, nós temos um texto sobre o vírus. Aí, nessa parte aqui, ó, é o texto bonitinho. E aqui eu deixei até uma dica, ó, preste bem atenção nas partes destacadas em amarelo. Então, esse texto, ele vem explicando o que é um vírus, não só o coronavírus, é explicando o que é vírus, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, só resumidamente. O vírus são parasitas. O que é isso aqui? Parasitas. Parasita é quem depende de um outro organismo para sobreviver. Então, ele suga a vida de outro organismo para ele sobreviver. Esses organismos só se reproduzem no interior das células. Das células de quem? De quem ele parasita. Então, o vírus, ele entrou na pessoa, ele entrou no animal. Ele vai se reproduzir, ele vai ter os filhotinhos dele dentro das células dessa pessoa que ele está parasitando, né? Que ele está se hospedando e parasitando. Por que ele faz isso? Porque ele não possui célula. Aqui, ó. Por isso, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Tem muitos pesquisadores que discutem isso. O vírus é um ser vivo? O vírus não é um ser vivo? A maioria acha que não. Por quê? Porque para ele estar vivo, ele precisa estar parasitando alguém. Se ele não parasita alguém, ele não está vivo. Certo? Ele não consegue nem se reproduzir. Aí nós temos uma fotinha aqui. Isso é um vírus. O que o vírus tem? Ele tem uma cabeça, né, que é composta por uma cápsula. Dentro dessa cápsula tem uma molécula de DNA, com a informação genética dele, uma cauda e fibras. Essa parte aqui de baixo é que ele usa para entrar dentro das células. Então, ele entra dentro da célula que ele vai parasitar, com essa parte aqui. Aí, ele vai lá e despeja essa informação genética dentro daquela célula. Quando ele faz isso, aquela célula, toda vez que ela se multiplicar, ela vai levar junto com ela pedaços desse vírus. E aí, ela vai fazer infecção. Nós temos essa parte aqui, essa parte a gente chama de capsídeo, e essa é a estrutura de um vírus, certo? Então, aqui eu repito isso, ó, eles se multiplicam no interior das células infectadas, né? Então, assim, o vírus não é bactéria, bactéria é um ser vivo. Bactéria não precisa da célula hospedeira para se reproduzir, mas o vírus sim. Então, adianta, por exemplo, usar sabonete antibactericida para matar o vírus? Não, porque ele não é bactéria. Adianta tomar coisas que ajudam a imunidade a ficar mais forte contra o vírus? Não, porque a imunidade ela só fica mais forte contra bactérias. Então, o vírus ele é uma estrutura diferente. O nome vírus significa veneno, vem do latim, e significa veneno. Por quê? Porque antigamente cientistas acreditavam que ele era um líquido venenoso que ao entrar na célula humana infectava todas elas. E é realmente isso que ele faz. Ele é como se fosse um veneno que vai entrando nas células e vai infectando e se reproduzindo nessa infecção. Tá bom? Aí, vamos lá. Para a atividade 2. Vocês tinham que fazer aqui um mapa mental. O que é um mapa mental? É um local onde a gente coloca as informações mais importantes sobre algo que a gente está estudando. O que a gente está estudando? O vírus. Definição de vírus. Eu até coloquei aqui, ó, um exemplo. A definição de vírus. Eu posso pôr aqui, é um DNA? É alguma coisa? Alguma coisa que vem na minha cabeça? Não. Da onde eu vou tirar essa definição?
daqui do texto. Então, ó, os vírus são parasitas, reproduzem-se no interior das células e não são considerados como seres vivos. Eles são acelulares, ou seja, eles não têm célula. Então, nessa parte aqui, ó, definição de vírus, o que eu tinha que fazer? Deixa eu abrir aqui uma caixinha de texto para mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho. Aqui, eu ia colocar a informação que eu vi lá no meu texto, certo? Eu vou anotar a informação que eu vi lá no meu texto. Então, vírus são parasitas acelulares O que significa celular? Não tem célula. Que se reproduzem nas células do seu hospedeiro. Isso é o vírus, certo? Então, anotei aqui a definição. Definição significa dizer o que é. Então, essa é a definição de vírus. Local de reprodução dos vírus. Vimos lá lá no texto. Onde é? No interior da célula. De quem? Do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? A pessoa que ele infectou. O lugar que ele entrou. Então, vamos anotar aqui. De novo, abrir mais uma caixinha aqui. Local de reprodução de vírus nas células dos hospedeiros. Então, o vírus, ele se reproduz no ar? Não, ele não se reproduz no ar. Ele pode estar lá, perdido, jogado no ar. Mas ele só vai se reproduzir e se multiplicar dentro de um ser humano ou dentro de um animal, de um hospedeiro, certo? E o coronavírus? Por isso que é o problema do contato, porque ele entrou dentro de uma pessoa, ele começa a se multiplicar lá para infectar outra. E já vem para esse canto aqui, ó, multiplicação dos vírus. Vamos ver aqui, ó, voltando lá no nosso texto. Os vírus multiplicam nos interiores das células infectadas graças à inserção do seu material genético, que passa a comandar o metabolismo da célula hospedeira. Então, ó, aqui no vírus, nessa partezinha aqui, ó, tá vendo onde eu tô rodando aqui? Tem um DNA com uma informação, uma mensagem. Quando ele entra dentro da célula da pessoa que ele infectou, esse DNA vai começar a comandar a célula da pessoa. Então, imagine que era uma célula que fazia só genes da letrinha A. A célula se multiplicava e ia transformando em um monte de celinha A. Quando ela ficou infectada pela bactéria, ela passa a ter essa informação dentro dela. Então, ela passa a não fazer mais o A, ela faz o que o vírus manda ela fazer. E são essas questões que a célula vai reproduzindo e que o vírus mandou ela fazer que gera os sintomas e a infecção do vírus. Então, onde estava a resposta da multiplicação dos vírus? Essa aqui, ó. Posso até copiar. Copiar. Vou abrir uma caixinha de texto. Vou colar aqui. Pronto. E vou colocar no meu mapa mental. Deixa eu lá colocar no meu mapa mental. No lugar certo, que é aqui. Multiplicação dos vírus. Certo? Certo. Aqui. Multiplicação dos vírus é essa aqui. Vamos lá. Temos mais informações. Aqui nós temos a transmissão, ó. A transmissão, como ele passa de uma pessoa para outra. A transmissão desse material genético para novas células ocorre à medida que ela se divide. Então, as células do nosso corpo, elas estão morrendo o tempo todo. Conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células vão morrendo. Só que para que a gente não morra, elas também continuam nascendo, elas vão se dividindo. Então, uma célula vira duas. Quando uma célula infectada vira duas células, uma célula mãe tem duas filhinhas,
Se a célula mãe está infectada, as duas células filhinhas vão estar infectadas também. Então, aqui, ó, é a transmissão que a gente vai pôr aqui no nosso mapa mental. Abri a caixinha de texto, já peguei a informação do texto, vou pular ela aqui e vou pôr lá. Pro, preciso fazer assim no computador igual você está fazendo? Não, você pode fazer escrevendo, bonitinho, com a sua letrinha. O que é importante você saber é que as informações que estão sendo pedidas aqui nesse mapa precisam ser tiradas do texto que foi enviado acima. Porque se você tira... Esse texto que eu enviei para vocês é um texto de confiança, é um texto com informações corretas, verdadeiras, testadas cientificamente. Então, a gente não pode tirar informação de qualquer lugar, não é verdade? Vamos lá, agora a gente tem mais dois campos, o da reprodução do vírus e das doenças causadas. A gente acha isso no texto também? Acha também, ó. Os vírus, a reprodução tá fácil, ó. Já sabemos, reprodução é a mesma coisa de multiplicação. Então, como que eles se reproduzindo? Se multiplicando. Aonde? Nas células. Então, do hospedeiro. Caixa de texto. Reprodução. Ocorre por multiplicação dentro das células da pessoa contaminada. A pessoa contaminada é o hospedeiro. Certo? Então, nós vamos colocar lá. Ocorre por multiplicação, a reprodução dele. E tem até o desenho aqui do lado, ó, para vocês, ó. A célula bonitinha, o vírus entrou. A célula bonitinha ficou com esse rabinho aqui, ó, que é o vírus. Tá vendo? Dentro dela. A célula começou a viver o ciclo para ela poder se reproduzir e o vírus já se reproduziu dentro dela. Ó. Tinha uma, passou a ter duas. O vírus é esse rabinho vermelho, tá vendo? E esse roxinho é o núcleo da célula. E aí a célula vai se dividindo e o vírus vai se dividindo junto com ela, ó. Ó, ele vai crescendo e se multiplicando dentro dela e saindo para novas células. Doenças virais, as viroses, doenças causadas por vírus, onde elas estão? Tem várias. E aqui no texto tem exemplos, ó. AIDS, cachumba, dengue, ebola, febre amarela, gripe, hepatite, herpes, HPV, meningite, raiva, rubéola, sarampo, varicela, coronavírus. Existem outras? Existem outras. Essas são as principais. Vou colocar aqui. Essas são as principais. Professora, tem remédio para isso? Infelizmente, no caso do coronavírus, não. Da AIDS, agora tem coquetel, mas por muito tempo não teve. A verdade, os remédios é mais para combater os sintomas, o que a doença causada pelo vírus causa, né? Como é que faz, então, para evitar de ter vírus? O que é a principal ação contra o vírus? Vacina. Por isso que é importante a gente apoiar a pesquisa para que realmente encontrem o mais rápido possível a vacina do coronavírus. Enquanto não tiver a vacina para o coronavírus, a gente fica nessa situação de não saber lidar com ele. Assim como não existe vacina para AIDS, mas hoje já existe o coquetel de medicamentos que não cura, mas que ameniza os sintomas da AIDS e a ação desse vírus que causa AIDS. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, da correção. Corrijam no material de vocês e na próxima aula a gente corrige a próxima atividade. Até mais!